Ok. Bom, acho que já temos quórum, então, não é isso, Ademir? Sim, já temos sim, professor. Ok. Então, acho que podemos começar. Vamos começar com a nossa reunião da CIDF, a 5ª reunião desse ano. Agradeço a presença de todos num dia como esse aqui, no meio de uma pandemia como essa, à disposição de todos a comparecer aqui na nossa reunião. Aproveito para agradecer também, já assim, começando a reunião, ao Rubens, que foi representante dos assistentes, é representante dos assistentes técnicos da área de tecnológicas desde março de 2018 e agora está sendo transferido para a Biblioteca Central, ou cuja transferência para a Biblioteca Central está em tramitação. Então, não podia deixar de agradecer ao Rubens pela ajuda e pela participação nesses anos todos aqui na CIDF e, em particular, pela ajuda que ele deu à própria PRDU. Eu sei que ele saiu da PRDU logo quando eu entrei, mas eu suponho que não tenha sido por isso, né? Espero que não tenha sido por isso, né, Rubens? Não foi, professor, não foi. Pode... Mas a Marisa me contou de toda a ajuda que você deu à PRDU no tempo em que ela e você estiveram lá. Então, não posso deixar de agradecer não só pela ajuda à CIDF, mas também pela ajuda à PRDU. Você quer fazer algum comentário, Rubens, só para... Só tenho a agradecer, professor. Eu vou pedir para falar depois no expediente, aí eu posso falar um pouquinho mais. Tá bom, perfeito. Mas eu só queria agradecer as palavras e obrigado. Nada, imagina. Agora, deixa eu aproveitar então e prosseguir e dar as justificativas de ausências. A primeira do professor Cláudio Tormena, do IQ, que é representante dos presidentes das CSAs da área de exatas. A Rita Karazawa, do IG, que é representante dos ATs da área de exatas. E o Adilton Leite, que é representante dos servidores no Consul. Então, esses são os ausentes que notificaram a secretaria da CIDF que não poderiam comparecer. O nosso primeiro ponto aqui, item de pauta, é a súmula. Eu gostaria de... Bom, primeiro, gostaria de agradecer a todos também pela disposição de participar dessa reunião no Zoom. Acho que todos conseguiram entrar, né? Nós tivemos alguns percalços em reuniões passadas, mas com o Zoom nessa eu acho que deu tudo certo, todo mundo deve ter conseguido ingressar na reunião. A reunião está sendo gravada. Eu queria que vocês reparassem que, se vocês clicarem sobre participantes, que é um botãozinho que aparece no rodapé da tela, vocês verão do lado direito uma série de botõezinhos, aí tem assim, yes, no, e outros botões, e vocês podem usar esses botões para se manifestar aí na hora que desejarem. Então, sintam-se à vontade para participar. Eu queria, então... Bom, nós também temos o chat aberto, então quem quiser fazer algum comentário, nesse momento pode se sentir à vontade para comentar alguma coisa através do chat. Muito bem, nós temos aqui, então, para aprovar a súmula da 4ª reunião. Eu pergunto se alguém quer fazer alguma manifestação a respeito dessa súmula em particular. Não sei se há manifestações, talvez não haja. Então, se não há nenhuma manifestação com relação à súmula, eu vou fazer alguma coisa... Bom, vou fazer
uma discussão aqui sobre a aprovação, né? Acho que é tranquilo, né, professor? Só colocar em votação. Se alguém tiver ao contrário, manifesta Tá. como Eu tô aproveitando a boa vontade de vocês. o sisteminha tem como registrar, talvez, já os... Isso. Legal. E vou tentar fazer uma pergunta aqui, porque assim podemos... Ok, abrir a tela de votação para os membros. Legal. Assim eu posso testar aqui com um assunto simples. Eu espero que vocês tenham recebido uma pergunta a respeito da aprovação da súmula. Estamos aqui fazendo um teste de uso dessas perguntas na CIDF com um assunto simples, porque Professor, assim... Oi, pois não, Rubens? posso pedir só para incluir a abstenção aqui? Ah, é claro. Oh, meu Deus do céu. Extensão, talvez envie no e-mail, se não quiser gerar, professor, aí manda no chat. Eu sou Posso fazer por totalmente aqui. sonso, Eu né? me abstenho, Mil mas perdões. na próxima- Agora, eu vou editar. Gente, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu encerrei a pergunta e vou fazer uma nova. Ô, professor, pode Oi. fazer assim, a diferença do total dos... são os Podia obstentes. ser. Mas, Daniel, podia ser, mas eu vou ser sincero com você. O melhor nesse caso é encerrarmos isso daqui e o pateta do presidente da reunião fazer uma pergunta decente. Isso, na verdade, é para que o presidente da Câmara aprenda a fazer o serviço bem feito, né? Não se cobre tanto, professor. Tranquilo, eu acho que é um bom exercício aí, mas se não der para constar a palavra abstenção, dá para mandar no chat separado. Não, mas dá sim. Eu estava tão apressado em não deixá-los... Não, fica tranquilo, tá e não deixá-los esperando. E como o programa já oferece aqui duas perguntas, duas respostas como padrão, né? Eu... Lembrando sempre que só votam os membros, né, professor, também. Isso, exato. Então, vou fazer a segunda. Pronto. Agora vocês devem ver as opções. Isso. Sim, está aparecendo aqui, sim, professor, está tudo certo. Perfeito. Submit. E o enviar aqui é submit. Ok. Ok, nós temos até o momento 16 votos. Naturalmente, devem votar os membros natos aqui, então eventuais convidados não devem votar, né? Isso é natural. Exato. Eu vou dar mais alguns segundos e aí vou compartilhar com vocês aqui o resultado. Pergunto se todos já conseguiram votar. Se tiverem conseguido, estamos completando agora 1 minuto, vou dar mais uns 15 segundos para divulgar o resultado. Um pouquinho antes da pandemia me faz lembrar o VAR aí, professor. O momento do abre a tela, hein, do VAR. Ok. Fantástico. Não,
Espero que vocês estão vendo o resultado aí. Em percentual. Tivemos 19 apareceu, né? 19 votos, 17 favoráveis e 2 abstenções, 89% a favor e 11% contra. Então, Isso. muito bem. Ok, então conseguimos passar por esse teste da votação e aí podemos colocar em discussão os demais itens da pauta. Temos vários itens aí, pergunto se alguém quer destacar alguns dos itens. Se alguém quiser destacar, por favor, sinta-se à vontade. Oi, eu queria o 32. 32. Mais algum item destacado? Dá alguns segundos, enquanto Talvez tenha que ouvir, não sei se o chat do Sim, Cristiano e o Cláudio Plateiro quer dizer alguma coisa, ou esse Sim é... Ok, pessoal, não tendo mais itens, eu vou colocar em votação todos os itens não destacados, que são todos os itens da pauta, exceto o 32, que foi destacado pelo Daniel. Então, vou lançar aqui uma votação. Vocês devem estar enxergando, espero que estejam. Se alguém não estiver enxergando, por favor, avise, pode avisar pelo chat. Se alguém não estiver enxergando. Vou dar mais algum. Já temos 17 votos, na primeira votação 18 agora. Na primeira tivemos 19, vou guardar mais alguns segundos. E aí encerramos essa parte. Muito bem, vou encerrar então, vou dar mais 10 segundos para alguém que eventualmente não tenha se manifestado. A Suzete parece estar falando que não está vendo o item. Ah, Suzete, você não está vendo o item? Você quer, se você quiser, pode votar pelo chat mesmo. É a votação dos itens não destacados. A gente tem 3 alternativas. Sim, não, isso. Vou supor então que o ok é sim. Sim, isso, perfeito. Então vou encerrar a votação aqui e compartilhar com vocês. Nós tivemos unanimidade aqui, todos os membros que votaram a favor da aprovação dos itens não destacados. Muito bem. Então podemos passar ao item 32. Eu vou passar a palavra ao Daniel, que foi quem solicitou o destaque. Daniel, por favor. Não, era mais a questão do projeto, eu estava dando uma olhada. A servidora pede o afastamento entre 1º de julho de 2020 e 30 de junho de 2021, né? Mas aqui no projeto ela colocou umas datas já em março, abril e maio. E depois ela diz que o projeto aqui, na terceira linha, aqui no terceiro item do item projeto mesmo, ela disse que começaria em 1º de junho. Então eu queria entender essas datas. Se ela já está lá, se ela ainda vai. Em tese, ela teria que se manter no serviço até o afastamento ser autorizado, né, pela CIDF. É isso. É verdade, Daniel. Eu vou passar a palavra para o Ademir para saber se o Ademir tem alguma informação específica a respeito disso.
ou se não tem, trata-se de uma servidora da FCM. Então, quem nós temos aqui como representante da FCM? Seria o professor Zeferino, mas eu não sei se ele está presente. O professor Zeferino é mesmo. Zeferino. Aparentemente não está, é isso que eu estou... Ela tem um elo também com a FCM, então você conhece a história, mas é FCM. Isso, FCM. Exatamente, professor. Mas eu entendo. Sobre as datas, o Aldemir deve ter algum detalhe que a unidade tem explicado, talvez? O que me mandaram, me passaram dessa forma. Quando eu solicitei a FCM um resumo, até no idioma em português, me passaram dessa maneira aí. Que eu posso verificar a documentação deles, deixa eu verificar. Eu entendi que ela teve 3 meses com algum outro tipo de afastamento no qual ela fez uma visita até o dia 30 de maio, né, usando algum outro tipo de afastamento, né, e agora ela está solicitando esse, como é que chama? Esse afastamento com prejuízo de vencimentos, né? Exato. Nos documentos que eu tenho aqui, professor, inclusive que é o que está no sistema, todos os documentos escaneados, consta a partir de 1º de julho mesmo, até assinado pela interessada, né? Pelo chefe do departamento, tudo. Mas 1º de julho, não tem outra data. O Daniel tem toda a razão, absoluta razão sobre isso, né? Sobre essa... Com as nossas reuniões à distância, Daniel, não conseguimos obter todas as informações necessárias. E tendo em vista que há alguma pressa para aprovar este item, como é que chama? Nós decidimos mesmo assim mantê-lo em pauta, porque, afinal de contas, trata-se de um pedido para começar em breve, né? Então, Viu, professor, tem um detalhe, talvez também não é proibido aí um mecanismo, embora o Daniel lembrou muito bem a exigência de estar presente, né? A norma fala em aguardar em atividade a autorização para se afastar e sair, mas não podemos esquecer que, dada a natureza do perfil dessa servidora, ela pode ter usado, eu estou dizendo aqui que a confirmar na documentação da FCM, mas ela pode ter usado o dispositivo de até 90 dias, o diretor de unidade tem autonomia de afastar também o servidor. Então, ela pode ter pedido, exemplo, 1 mês de férias, mais 1 mês ou 2 de afastamento pelo sistema automatizado, que é eletrônico, o diretor libera automaticamente por conta, e aí aguardou que a CIDF aprovasse a partir de julho, porque aí sim supera 90 dias. Então, aí sim, quando o afastamento é superior a 90 dias, e principalmente para o exterior, aí tem a exigência de ser aprovado em instância. Então, até 90 dias, o diretor tem autonomia também. Então, eu estou só fazendo aqui uma interpretação do que provavelmente tem acontecido, mesmo porque, vale lembrar, em quarentena e pandemia mundial, os voos para essa instituição lá não está tão frequente nem tão fluente. Então, ela deve ter conseguido, se foi antes, alguma coisa muito excepcional de entrar no Canadá, porque está tudo bem restritivo de sair do país. Ô, Gilmar, eu não entendi se você falou do... Tudo bem, ela poderia ter tirado 1 mês de férias. Acho que como ela é estatutária, ela pode até juntar 5 anos de férias, né? Se eu não estou enganado. Prescreve 5 anos, perfeito. Isso, então, assim, como ela não tem 5 anos, então ela não tem licença-prêmio ainda. Então, provavelmente, ela deve ter saído por férias. Mas eu não entendi essa autorização que a direção pode dar até 90 dias, como que é isso? Não, então, todos nós, servidores que precisarem de um afastamento, do ponto de vista formal, para uma instituição, para uma questão de um evento, vamos pegar um evento científico, e você precisar passar 30 dias em alguma atividade fora da universidade, ou até 90 dias, é assim que a norma diz, é competência do diretor liberar, e é tudo eletrônico via sistema, não passa em instância nenhuma. Agora, quando é 91 dias em diante, aí tem que passar no CIDF. Ou CIDD se for docente, ou CIDP se for pesquisador. É isso. Tá, isso naquelas condições normais de temperatura e pressão, né?
No Sim, momento atual, na verdade, ela não poderia ter saído, né? A universidade não estaria, não poderia autorizar afastamento para o exterior por conta da pandemia, né? bem lembrado, mas aí cabe sempre exceção. Se na resolução lá, 24 ou 25, uma das primeiras, né, que a reitoria vai e veta a ideia de sair do campus. São proibidas viagens nacionais e internacionais, exceto o que for explicado. Como ela é profissional de saúde, creio eu, vejo que estamos aqui só tudo no campo da possibilidade, né, que existe legalidade para isso. Que a FCM se liberou ela ir para o Canadá antes, foi com um mecanismo que teria tido a excepcionalidade caracterizada pelo professor Zeferino. É isso que tem que estar nos autos. Mas concordo com você que tudo tem que ter muito bem explicadinho, senão ela tem que estar aqui em Campinas esperando a aprovação para poder ir para o Canadá depois. Eu entendo toda a situação que a gente está passando, mas eu, sinceramente, não me sinto muito confortável para votar isso. Não, entendi. Mas é como dissemos, aí a Aldemir, a questão da instrução de como a FCM preparou o processo na pauta, porque realmente esse ponto que você traz, ele é pertinente, é um ponto que para ficar claro para mim também, eu tenho convicção que tem que ter um documento desse jeito, ou se ela foi antes, em que condição que foi, se o diretor liberou a portaria do afastamento, e se ela conseguiu excepcionalidade, porque que embarcou para o Canadá no meio da pandemia e da nossa quarentena com a resolução 24. Faz todo sentido. O professor Francisco, Pois não. eu sugiro, então, retirada de pauta desse item. Tá. Podemos retirar de pauta o inconveniente de... Podemos fazer isso, sem nenhum problema. O inconveniente é que, eventualmente, surgirá um pedido urgente para a PRDU. Mas aí é melhor retirar de pauta e na eventualidade de surgir um pedido para que esse caso seja reanalisado, que sejam dadas as informações complementares que nos permitam tomar uma decisão bem abalizada, né? Senão, Mas podemos... tem mas talvez pudéssemos ponderar um pouco ainda. Vamos ver se o Rubens. Isso. Devemos fazer uma consulta ao professor Zeferino, que eu esperava que estivesse aqui na reunião de hoje, para que tomássemos essa decisão com o conhecimento do que está acontecendo efetivamente. Mas como o professor Zeferino não está na reunião, podemos fazer essa consulta a ele e depois trazemos o assunto de volta. De qualquer maneira, temos aqui inscritos, levantaram a mão, Rubens, Bruno e Gilmar. Rubens, eu vou fazer a indelicadeza de passar primeiro ao Bruno, porque sendo o Bruno alguém ligado à área, ele talvez possa nos esclarecer o que acontece. Bruno, por favor. Não, na verdade, eu não vou conseguir esclarecer. Eu até conversei com o Yuri, que é presidente da CSA de lá antes. Ele não citou nada sobre o caso. Eu só levantei a mão porque eu queria tirar a dúvida se seria possível, caso a gente retire de pauta, e eles mandem todos os esclarecimentos, e você veja que realmente está tudo certo, se poderia ter um ad referendo para a servidora não ter o prejuízo. Exatamente. Pode ser um erro só de emissão da documentação para a gente, né? E seria péssimo se ela tivesse um prejuízo por isso. Mas eu concordo com o Daniel, fica complicado votar na falta dessa informação. Tá certo, eu concordo também. Rubens, por favor. Eu corroboro com o que o Daniel trouxe e que o Bruno acabou de falar. Eu ia falar isso também. Eu acho que a gente pode deixar isso para uma próxima reunião e levando aí para a PRDU os dados, né, referentes a essa questão que o Daniel perguntou, que são extremamente pertinentes. O senhor mesmo pode dar um ad referendo e depois volta isso na próxima reunião da CIDF e homologa. Eu acho que esse não é um problema, acho que tem que ser assim mesmo. É o jeito mais prudente. Acho que o Kiko quer fazer algum comentário. Kiko? Não, eu estou contemplado, eu me inscrevi antes do Bruno concluir, mas depois eu vi a fala dele, era exatamente isso. Acho que se tem a possibilidade de causar algum prejuízo, acho que era melhor não e tentar uma aprovação
ad referendo, e aí o pró-reitor avalia se tem alguma ilegalidade, alguma coisa, não, mas se está tudo certo, o problema é que não veio a documentação, não precisa tirar, né? Eu acho que, eu não sei do que se trata, se alguém da FCM deve estar relacionado a essa discussão da pandemia, alguma pesquisa, então é difícil se posicionar assim. Mas eu concordo com o Bruno. Ok. Gilmar queria fazer um comentário. Não, eu rapidinho só para... Eu entendo a ótica que os conselheiros já colocaram, não é uma questão só para fazer aqui um balanço um pouquinho, né, um balanceamento em relação à proposta de retirada. É que nós estamos, então, nesse momento, discutindo uma dúvida em relação ao passado. Né? Que passado esse eu digo? Relativamente, no mínimo, de março até junho, que é agora onde estamos. Então, eu particularmente, também não vejo prejuízo de que o pró-reitor tenha condição de dar o referendo e só homologaríamos esse item em agosto, supostamente não teremos CIDF em julho, na primeira ideia que eu me lembre, mas aí o que eu quero deixar assim bem ponderado é que de 1 de julho em diante não estamos atropelando nenhuma etapa, porque questionar e destacar o fato da servidora estar ou não já no Canadá é outro instrumento. Então a gente poderia também raciocinar que o item da pauta está pedindo para aprovar pela Consular 14/2015 para algo oficial com prejuízo de vencimentos a partir de julho. Como ela está hoje, ativa ou não, no Canadá ou não, é um questionamento que a direção da FCM tem competência para responder com a servidora. Mas só para dar esse contrabalanço de que a retirada, eu não estou vendo também exatamente assim. O que quer dizer, em outras palavras, é que a nossa aprovação não teria nenhum prejuízo, porque estaremos ratificando a ideia de que ela vai para o Canadá. Mas tudo bem. Fique à vontade. Não, mas está ok. Tendo em vista que a gente... Bom, desculpa, temos agora inscritos o Tiago. Tiago, por favor. Oi, boa tarde a todos. Não, na verdade, a minha fala seria exatamente o que o Gilmar falou. A aprovação da CIDF significa a partir do 1º de junho. O que aconteceu ou não, nós podemos fazer na votação algum pedido para a FCM de explicação a CIDF ou não. Nada que impeça a votação, já que nós estamos pensando no futuro. Saber o que aconteceu no passado indifere se a gente vai aprovar ou não o item. Era só isso. Professor, peço a palavra, professor. Pois não. Eu até enviei ao e-mail do senhor e para o Gilmar todos os arquivos que constam no sistema, né? Porque esse tipo de afastamento é feito pelo sistema. Ao analisar todos os itens, eles estão conforme os requisitos da normativa, tá? Só lembrando isso, tanto procuração, todos aqueles elencados, né, na normativa, constam. Só para dizer, eu mandei até em PDF para o senhor e ao Gilmar, porque na pauta não constam todos, consta só aquela parte do resumo, então talvez esclareça alguma coisa. Pelo menos consta a data de 1º de julho, né, os documentos assinados pelo professor Zeferino, consta tudo lá. Tá certo. Obrigado, Demi. Deixa eu passar a palavra aqui para Kiko de novo. Não, minha mão é que não saiu daí. Mas desculpa, deixa eu baixar a mão aqui. A minha também pode apagar, professor. Acho que eu já falei. Não sei se sou eu que apago ou se é você que apaga. Eu posso abaixar as mãos aqui. Não sei, isso aconteceu também com o Tiago. O Tiago quer fazer mais algum comentário? Não. Pode abaixar a mão. Muito bem. Bom, então temos duas sugestões aqui. Uma sugestão é, em se tratando de uma proposta de afastamento futuro, aprovarmos, já que o afastamento cumpriu todas as exigências legais. E de fato, o Ademir encaminhou aqui os documentos, e os documentos mostram a aceitação da Universidade de Destino, mostra a aprovação da congregação da FCM,
tem todos o pedido dela feito, a congregação da FCM aprovou, toda a documentação está, de fato, de acordo com o que é exigido. Não há nada errado. Então, nós temos duas possibilidades, uma que é aprovar tendo em vista que isso aconteceu, que ela cumpriu todas as exigências, e a outra é retirar de pauta. Ok? Quer dizer, se não aprovarmos, eu acho que a alternativa é, naturalmente, retirar de pauta. Tá ok? Então, eu não sei se mais alguém quer se manifestar a esse respeito. Se não, coloco em votação com essas alternativas. Eu vou colocar em votação, na verdade, a proposta de aprovação. E caso não seja aprovado, isso não significa que nós estejamos recusando o pedido, mas isso significa que nós, na verdade, vamos retirar o assunto de pauta, tá ok? Porque é claro que a retirada de pauta é alguma votação que precede a votação do assunto. Mas eu acho que neste caso... Não, tá bom. Façamos do jeito canônico, então. Vamos fazer simplesmente a retirada de pauta e depois fazemos a outra votação. Eu acho melhor mesmo, mantemos a ideia não sendo retirada, aí o plenário se manifesta à vontade quanto ao método. Eu estava querendo economizar tempo, que nunca é conveniente quando se trata de uma votação formal. Então, vamos... Esse processo de votação, parece que levantaram mais mãos, não sei se procede. Sim, Daniel, por favor. Não, eu levantei o assunto porque realmente eu queria entender, se a gente olhar as informações que estão na pauta, em tese ela está já há 4 meses no Canadá, né, desde março. Então, assim, realmente queria entender, me faltam informações para... Por mais que isso já tenha passado, não significa que a gente não tenha que analisar, eu acho. Já que essa informação consta na pauta, eu acho que me faltam essas informações para ter uma visão maior daí da solicitação. Ok. Gesiel queria comentar. Obrigado, boa tarde, professor. Pensando aqui, eu estava ouvindo o Daniel falar sobre a questão da retirada de pauta e falando da questão de estar no documento as datas que ela, no projeto dela, que começou lá em março, tudo, porque o projeto dela é o projeto dela, não tem como mudar mesmo, porque se ela iniciou lá atrás, ok. Mas só que o fato dela ter se afastado ou ter saído para fora, para o Canadá, em março, abril e maio, é algo que a unidade tem que ver, tem que responder isso. Acho que não cabe a CIDF julgar se ela está ou não hoje aqui na universidade. Porque ela, de fato, como o Gilmar falou, ela poderia estar de férias, poderia pegar esse afastamento de 90 dias para visita técnica, para fazer qualquer coisa lá fora, com a autorização do diretor, e a partir de então, de julho, aí sim ela está pedindo esse afastamento maior, que é de 1 ano, que aí vai passar a ser um mérito da CIDF julgar. Mas eu acho que não cabe a CIDF julgar o que está aqui para trás, no sentido de, ela teve férias, ela teve outro tipo de afastamento autorizado por meios legais também pela universidade. Então, eu acho que não caberia, assim, minha posição, né? Não caberia tirar de pauta pela urgência do assunto, né? Ela precisa... Tem todo o trâmite para correr ainda depois dessa aprovação com relação ao sistema, aprovações de sistemas, e dia 1 de julho já é daqui 2 semanas. Era isso, professor. Ok, obrigado, Gesiel. Viu, professor, perdão, é que constou sim, ela entrou com o dispositivo da portaria de afastamento pelo diretor, 2 de abril a 30 de junho, ela está coberta pela portaria de autonomia da FCM. Ela já está afastada oficialmente hoje. Ela está afastada. Você obteve essa informação, então, Gilmar? Essa informação da central, sim, sim. Que ótimo. Eu estava aqui tentando obter essa informação a partir do sistema ao qual eu tenho acesso, não tinha conseguido ainda. Mas é bom que você tenha conseguido. Então, ela está afastada oficialmente neste período,
por autorização da Faculdade de Ciências Médicas. Perfeito. Ah, Pela ok. portaria de afastamento que dá direito ao dirigente liberar qualquer servidor justificadamente até 90 dias. Tá perfeito. Então, neste caso, eu acho que não só ela cumpriu como é que chama? Os requisitos para solicitar o afastamento, que eu lembro que é com prejuízo de vencimentos, como ela também atendeu aos requisitos para estar afastada neste momento. E, naturalmente, se ela não tivesse afastada agora, não conseguiria viajar, né? Bom, temos aqui a inscrição do Rubens. Professor, ao mesmo tempo que o Gilmar estava falando, eu encontrei aqui no Diário Oficial, no dia 23 de maio, a publicação do afastamento dela. E então, desde 2/4 até dia 30, ela está coberta mesmo. Então, Okay. Acho que resolve. Perfeito. Então, pergunta ao Daniel se isso esclarece a pergunta que ele havia feito e se, tendo em vista, no caso da pergunta ter sido esclarecida, se podemos, então, manter o assunto em pauta e votar o item 32. Não, com as explicações, tudo ótimo. Então, eu retiro a retirada de pauta. Perfeito. Então, acredito que podemos colocar em votação o item 32. Mais alguém quer se manifestar? Então, vou colocar em votação o item 32 da pauta, o afastamento da Paula Cristina de Azevedo. Vocês já devem ter recebido aí o pedido de votação. Se alguém não recebeu, eu peço que vote no chat. Se alguém não tiver recebido. Vou dar mais alguns segundos. Temos já 19 votos. Vou dar mais 20 segundos, pessoal, para encerrarmos aqui a votação. Muito bem, já temos mais de 1 minuto, então temos todos os votos favoráveis. 19 votos, todos favoráveis. Vocês devem ter recebido aí, devem estar visualizando o resultado. Unanimidade. E então temos os votos todos e com isso encerramos a nossa pauta. Podemos, portanto, passar para o expediente. Temos aqui a informação, né, sobre a CSA do IA, a nova composição, vocês devem ter reparado isso, e temos uma inscrição no expediente até esse momento. Agora já temos duas. Do Rubens. Rubens, por favor. Professor, acho que o Daniel tinha pedido antes. Então, sendo assim, Daniel. Eu queria aproveitar a presença do Gilmar aqui na reunião. Queria perguntar para ele como é que estão, se ele sabe, né, como é que está a análise aí por parte da PG dos efeitos da Lei Complementar 173, né, na Unicamp. Eu vi que na semana passada, acho que na CAD, alguns itens foram retirados por conta da análise necessária aí dessa lei. E queria entender se há algum posicionamento já da DGRH, se isso vai influenciar na concessão de quinquênio, de sexta parte agora, durante esse período compreendido pela lei. Daniel, eu mesmo farei comentários a esse respeito. Tá bom. É claro que com a ajuda do Gilmar, mas eu mesmo pretendo fazer algum comentário a respeito da Lei 173. Vou passar a palavra, então, para o Bruno. Bruno, por favor. Eu acho que o Rubens estava primeiro, professor. Oi? Eu acho que o Rubens tinha se inscrito primeiro. Vou deixar o Rubens para o final, porque tá. assim ele pode
ser o último a comentar aqui. Tá, Jair. Eu recebi algumas dúvidas dos outros presidentes CSA. Se tem alguma previsão, se está sendo revisto o regimento geral das CSAs, porque eles estão revendo o deles e não queriam perder tempo se a gente fosse rever o geral da CSA. Aquele espelho que tem na CIDF, que funciona para... E eu queria perguntar para o Gilmar também um esclarecimento sobre a suspensão do recolhimento do FGTS dos servidores CLT. Se a Unicamp tinha a opção de aderir ou não à MP que fazia isso, e quais os prejuízos para os servidores CLT, já que não tem atualização monetária nem encargos. Depois comentamos, ok. Sim. E a outra dúvida é se tem alguma... Como que está o andamento da avaliação de desempenho? Uma vez que na enquete de 2018, a maioria dos servidores indicaram que gostariam de ter avaliação de desempenho mesmo não havendo recursos financeiros. Então, esse é um assunto que poderia andar antes da progressão. Era isso. Obrigado. Pois não. Vou passar a palavra, então, para o Gilmar para comentar as primeiras perguntas do Bruno. Gilmar, por favor. Ok, eu vou responder rapidamente as duas últimas que ele mencionou, deixando que há em comum com a Lei 173, o professor Chico já vai falar, que o Daniel puxou, e depois eu complemento dois outros assuntos expedientes, mas eu também deixo mais para o final, antes do Rubens. Dos dois pontos que o Bruno comenta, do regimento geral das CSAs, eu como DGH não tenho nada contra, a gente dá uma revisada. Só lembro que é um aspecto que a CIDF ela fez uma normativa com orientação à época. Isso foi ali por volta de 2014, 2015, quando basicamente logo depois que teve o regimento geral da própria CIDF, o regimento interno. Então, a partir dali nasceu esse regimento geral de CSA, que ele é bem curtinho, quando ele fala um pouquinho das ideias de concepção, de composição, uma forma mínima de se reunir, as pautas ordinárias, como é que as unidades se organizam quanto às suas CSAs, que lá, inclusive, é onde se fala, no mínimo de 5 membros, e aí o máximo do que for necessário para representar as categorias dentro das unidades. Mas, então, como DGH, nós não puxamos esse processo, porque ele é um processo, então, da Câmara, então é a PRDU que preside, então eu entendo que, ao seu tempo, o professor Chico verá aí as condições com que possa um GT interno trabalhar, ou Ademir puxar talvez um rascunho, né, de relembrar como está a versão que está no site, aliás, da PRDU, além de estar no site, verificar o que estaria vencido, ultrapassado, né, ou já decadente, e aí seria uma boa oportunidade, se é que ali em 2015, já estamos há 5 anos, então, com esse modelo, talvez dar uma olhadinha, uma releitura, e aí sugiro que o GT da CIDF tenha condições de fazer uma proposta de vir em outras pautas. Então, só para dizer que é um processo que ele pode ser startado quando o professor Chico considerar pertinente, mas não toca na DGH em si. No outro assunto que rapidinho ele comentou, que da questão do efeito do FGTS. Do FGTS, ele é quase a mesma coisa da Lei 173 que o professor Chico vai falar, mas o FGTS já foi baseado numa medida provisória do presidente, né, Bolsonaro, em março, e que, a partir dali, dizia que o Fundo de Garantia das Empresas Públicas poderia ser diferido, então, tanto o que recolhe patronal, que são os 8% por mês, né, de seletista, e daí que a DGH, seguindo a Procuradoria-Geral e a Reitoria, determinou que nós tínhamos que adotar. Então, foi diferido a partir de março, de modo que só vai ser retomado depois de agosto, em 4 parcelas, e daí é que fez com que esse grupo CLT, que é aposentado do INSS e continua ativo na Unicamp, qual que é o detalhe que isso nós descobrimos ao ter que aplicar a MP, né? Que é o seguinte, o servidor CLT aposentado na Unicamp, que são 250 e poucas pessoas atualmente, o saque do FGTS para eles é liberado todo mês. Não é uma conta ativa, como o CLT normal, que fica depositado na Caixa. Então, o que se percebeu depois que saiu o ato, e nós implementamos a decisão da reitoria, é que alguns seletistas começaram a sentir falta, porque lá os seus 8% que sacava
na boca do caixa todo mês. A partir de março, por força da MP, realmente foi diferido para depois de agosto. Então, isso vai ser retomado e nós fizemos ali, depois que percebemos que estavam esses 200 e poucos envolvidos e alguns com dúvidas pontuais, que o pagamento respondeu, e a central de atendimento. Então, nós abrimos uma notícia, está lá na DGH, vocês podem observar nas notícias Covid, e tem lá as alterações de impacto Covid, e uma delas toca no assunto do não mais a liberação do FGTS mensal para seretistas aposentados. Então, foi essa medida que afetou, o Bruno lembrou agora no expediente, mas está lá na nota da DGH e será restabelecido o valor de pagar a partir de agosto, como o governo federal determinou a todos. Imagino que o Thiago também tem algo a complementar nesse sentido para nós, Não, Gilmar, eu só ia complementar que, além de seguir a medida provisória do governo federal, existe uma instrução da Secretaria da Fazenda pela Contadoria Geral do Estado, que orçamentariamente, indicando o não recolhimento no período e a postergação do pagamento, né? Então, além da medida provisória, também existe a Secretaria Fazenda do próprio Estado de São Paulo orientando ao não pagamento nas datas correspondentes e postergando essas despesas. Era isso somente. Legal, obrigado, Thiago. Bem lembrado. Bom, Bruno, deixa eu fazer um comentário, então. Eu não havia... não tinha a impressão de que seria necessário como é que chama? Renovar as regras das CSA-RHs. Essas pessoas estão perguntando, estão sugerindo alguma alteração ou elas estão só reestruturando as próprias comissões e aí elas estão investigando se há alguma intenção nesse sentido? Não sei, da minha parte em particular... Oi? Era só uma questão de investigação mesmo, porque com a mudança da carreira mudou algumas funções e eles ficaram com medo de fazer todo o trâmite de reestruturação do regimento interno deles e logo em seguida saiu uma nossa mudando o espelho e eles teriam que novamente atualizar. Mas se não tem nenhum processo agora atualizando, eu vou falar para eles tocarem Isso, não tem nesse momento. Se a Câmara julgar que é necessário ou conveniente fazer algo que não seja só uma correção de nomenclatura, alguma coisa assim, mas é necessário fazer uma revisão um pouco mais extensa dessas normas, aí podemos fazer, né? Mas, em princípio, não estava no nosso radar mexer nisso neste momento, as normas das CSA-RHs, alterar de uma forma geral nesse momento. A sua outra pergunta a respeito da avaliação de desempenho, essa sim é uma dívida que eu mesmo tenho e preciso pautar aqui na reunião da CIDF, me comprometo com vocês a fazê-lo, nós estamos em junho, a retomar esse assunto na nossa reunião de agosto. Então já anotei aqui, vou tomar todas as providências para que entre aqui na pauta da reunião de agosto a avaliação de desempenho como um item. Vamos divulgar tudo antes, vamos colocar já em discussão na reunião de agosto a avaliação de desempenho aqui dentro da CIDF anotado. De fato, com a quantidade de problemas que surgiram ao longo desses últimos meses em função da pandemia e com o fato de não estarmos tendo reuniões presenciais, eu acabei deixando isso de lado e peço desculpas e reconheço que esse foi um erro meu. Reconheço aí que precisamos retomar este assunto. E com relação à Lei 173 em particular, queria fazer alguns comentários com você. Quer responder aí? Oi? Desculpa, pois não? Deixa eu fazer alguns comentários sobre a Lei 173. Comentários os mais gerais possíveis. Primeiro, essa Lei Complementar 173 é aquela
lei de auxílio aos estados, né? Estados e municípios. E essa lei, no artigo 8º, ela impôs uma série de condições que deveriam ser atendidas pelos estados e municípios para que o auxílio fosse concedido. E essas condições que foram impostas são condições relacionadas aos gastos com pessoal. E são condições que valem até o dia 31 de dezembro do ano que vem, 31 de dezembro de 2021. Essa lei, nesse artigo 8º, inclui promoções, contratações e até mesmo a contagem de tempo para concessão de quinquênios e sexta parte, que foi o assunto levantado aí, o primeiro assunto levantado pelo Daniel. Então, deixa eu fazer alguns comentários. Bom, com relação a reajustes de valores, isso significa reajuste salarial, auxílio alimentação, auxílio criança, gratificações, todas essas coisas, eles estão proibidos. O artigo 8º da lei tem uma série de incisos, e um desses incisos proíbe justamente esses reajustes de valores. Há um outro inciso que foi mencionado pelo Daniel, que diz respeito aos quinquênios e sexta parte. E aí, nesse caso, o que ela diz é que, desde o dia 27 de maio deste ano até o dia 31 de dezembro do ano que vem, o tempo de trabalho não será contado para efeito dos quinquênios, da concessão de quinquênios e sexta parte. Mas não é que, veja, o tempo não será contado. Isso significa que se alguém estava por um dia para obter um quinquênio, essa pessoa vai ter esse um dia contado a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Não é que o pagamento só vai ser feito em 2022. Não, não. A contagem foi suspensa. Então, este período não está sendo contado, nem para sexta parte, nem para quinquênios. Tá? Ele deixará de ser contado. Há outros itens na lei que dizem respeito, por exemplo, a contratações e a progressões. Reparem que, com relação às designações, não há grandes problemas, porque hoje mesmo aprovamos aqui na reunião da CIDF um número 29 designações, né? Então, não há problema em efetuar as designações, ela não impede isso daí. Mas, do ponto de vista das contratações e das progressões, há grandes restrições. No caso das progressões, elas estão terminantemente proibidas e os processos que não foram aprovados definitivamente pela CADE antes de 27 de maio serão todos suspensos. Nós já tínhamos suspendido neste ano, tínhamos contingenciado nesse ano os recursos para a progressão de servidores, de professores, de pesquisadores, já tínhamos suspendido isso. Mas a lei estende isso até o dia 31 de dezembro do ano que vem. E se houver algum processo de progressão pendente, esse processo pendente terá que esperar 2022 para prosseguir. Ele fica congelado na situação em que está e só será retomado em 1º de janeiro de 2022. Então, com relação a progressões, a lei é bastante rígida. Com relação a contratações, ela é um pouquinho mais flexível. Ela permite contratações em casos de vacância. Aí a dificuldade é caracterizar essa vacância, então mesmo as contratações terão que ser feitas daqui para frente com grande parcimônia e cuidado para que a gente não incorra em nenhuma ilegalidade, né? Para que a gente não contrarie a lei e depois seja questionado. O risco de contrariarmos a lei e sermos questionados quando se trata de contratações é contratarmos alguém e depois a pessoa
perder o emprego porque a contratação não foi feita de acordo com a lei, né? Então, isso traz um risco para a universidade e traz um risco também para o contratado. Esses assuntos ainda não foram, não há ainda uma decisão definitiva da decisão já pressupõe que é definitiva, né? Não há ainda uma decisão da universidade a esse respeito. E essa decisão deve ser tomada nos próximos dias, e muito em breve, mas a indicação é de que nos próximos meses nós hajamos com extrema cautela no que diz respeito a contratações e que, do ponto de vista das progressões, elas sejam todas suspensas. As que estão em estágio muito inicial serão provavelmente canceladas e as que estão em algum estágio já um pouco mais adiantado devem ser suspensas. E só aquelas que foram aprovadas pela CAD antes de 27 de maio, ou seja, na CAD de maio, né? Aquelas que foram retiradas de pauta da CAD de junho não devem voltar. Só devem voltar em 2022. E aquelas que estiveram na pauta da CAD até maio, essas, tudo bem, serão efetivadas. Tá, ok? E com relação às contratações, a proposta, então, é sermos conservadores neste momento para não incorrermos em nenhuma ilegalidade. Mas eu acredito que na próxima semana haja uma manifestação da universidade oficial a respeito da Lei 173. Tá, okay? Vamos aguardar até lá para que a universidade possa se cercar de todas as certezas necessárias para que sejam tomadas decisões a respeito de um assunto tão delicado como esse. Tenho aqui inscrito o Rafael e o Daniel. Rafael. Professor Chico, a respeito ainda deste assunto, eu gostaria de saber, eu acho que o Gilmar poderia esclarecer para a gente, como que fica a questão, então, das penalidades que estão atreladas à não aquisição da licença premium também, tá? Então, hoje nós temos, por exemplo, o servidor que excede 30 dias de afastamento, ele não tem o cômputo do bloco, né? Como que fica esta questão mais relacionada a recursos humanos, né? Nós vamos também parar essa contagem, né? Uma vez que o benefício seria a aquisição do bloco ali, da licença prêmio. E eu só queria saber um pouquinho melhor da questão da vacância. Se a vacância ela também tem um prazo, né? Também foi estipulada uma data para esses cargos, né? Se ele está contemplado aí se está contemplado nesta lei o prazo das vacâncias ou se são as vagas que nós temos em vacância mesmo na universidade. É só isso. Ok, Rafael, vou passar a palavra para o Gilmar e vou comentar alguma coisa mais tarde. Vou deixar que as outras pessoas se manifestem, porque assim talvez possamos fazer uma resposta conjunta. Daniel. Depois eu retomo, senhor, à vontade. Não, era justamente para tirar uma dúvida sobre contratação, né? Então, pelo que o professor Francisco falou, que foi aprovado na CAD de maio, a gente pode convocar, né, o candidato. Pergunto porque a gente tinha um Na caso... verdade, desculpa, Daniel, me referi às progressões, não contratações. Mas então, por exemplo, o que a CAD aprovou em 5 de maio... Não, com relação a contratações, não é verdade. Elas não progredirão. A CAD aprova, desculpa, Daniel, te interromper, mas a CAD aprova a contratação futura. E muitas vezes isso depende de um concurso, e essas contratações não serão efetivadas obrigatoriamente.
Tá. Perfeito. Só complementando, senhor, assim como aproveitamentos, acho que esse ponto do Daniel, para ficar já bem claro aos membros, é a questão dos aproveitamentos, principalmente em vagas administrativas, porque o único foco claro que está para nós é que as contratações de saúde vão ter fluência. As demais, todas entram nessa contingência, que entraram na contingência que o senhor Chico falou de verificar a origem, a vacância e a pertinência da urgência. É isso. É isso, o Gilmar tem razão, Daniel. Desculpe tê-lo Não, interrompido, mas sem problema. só a única área que está a salvo da lei, né, do que prevê a lei, é a área de assistência ligada à epidemia de Covid-19. Então, aquela parte da área da saúde que está diretamente vinculada ao atendimento da pandemia, essa está a salvo. Desculpa, Tá. Daniel, continue. Não, na verdade, o que foi aprovado na CAD de maio foi o descontingenciamento. Seria um aproveitamento de vaga de um concurso que ainda estava vigente. Mas, enfim. E agora, só aproveitando, agora talvez acho que essa o Gilmar que vai ter que responder mesmo. A gente estava com um caso, Gilmar, ali na PRG, o candidato a gente tinha preenchido o F3, né, em março, só que o candidato até hoje não foi convocado. Aí não entendo que não tem nada a ver com a lei complementar, né, porque a gente fez todo o trâmite em março, só que até hoje parece que ele não foi convocado. Não sei se vocês estão priorizando só a área da saúde. Não sei. Daniel, aí já para ficar claro o seguinte, ó, estamos entrando aqui numa sistemática de convocação, que é o seguinte, um pouco ligado ao que o senhor Chico colocou. Passar nas instâncias CVND e CAD não significa que na semana seguinte a DGH já convoque. O que aconteceu de março para cá foi toda uma contenção que a reitoria já estava fazendo em relação à administração do orçamento. Logo depois ali, principalmente de abril para maio, ficou clara a situação crítica do orçamento. Aí, a COP com a RDU conduz no Consul 12 de junho, 12 de maio, né, o contingenciamento. Então, o contingenciamento de maio, quando ele trata ali de reforçar só as prioridades de pessoal, que é a reposição emergencial, a chamada focada na saúde e tal, e até vale lembrar aqui, vocês vão ver lá nas notas divulgadas, que o conselheiro no Consul pediu a inclusão de uma filtragem maior em 90 dias, que até agosto não entrasse ninguém, desde que houvesse uma ressalva da CGU do porquê estava convocando. Então, essa ressalva do Consul, ela veio somar ao momento que a gente já estava. Não bastasse isso, aí chegou em maio e veio a Lei Complementar 173. Então, é uma sucessão de filtros, para você entender bem, que por que não vai claramente salvar o fato de um F3 ter sido liberado antes de março ou abril, porque pode ser que todos cairão no mesmo contexto da contenção, de parar. Não é possível que pare as reposições na PRG de diversos níveis, pedagogo, administrativo, assistente social, tudo. Talvez tudo tenha entrado, Daniel. É bem forte o negócio, mas o senhor Chico pode complementar à vontade no que puder. Faça algum comentário depois. Kiko. Na reunião do Consul, professor Chico, você falou que estaria fazendo uma consulta à Procuradoria, pelo menos foi isso que eu entendi. Tem uma interpretação que as entidades, sindicatos, as associações docentes têm se manifestado em relação a essa lei, porque ela está inserida aí dentro de um contexto de lei de responsabilidade fiscal, você já ouviu essa discussão, e que a condicionante da adesão a essas medidas é o Estado receber um recurso e aplicar essas leis. Nesse condicionante, a universidade só está olhando para aplicar a lei, mas não tem o condicionante do recurso. E o contexto da lei de responsabilidade fiscal é uma lei que ela não se aplica isoladamente à universidade. Então, eu queria até ver se já tem esse entendimento da Procuradoria
porque, do nosso ponto de vista, é o mesmo entendimento que se aplica à lei de responsabilidade fiscal. Desculpa, Kiko, eu vou deixar o Bruno, que pediu a palavra, também se manifestar, depois eu respondo tudo. Bruno. Professor, o caso da progressão do IB é a única que faltava passar na CAD, né? E só para deixar claro para o pessoal do IB, a suspensão, caso a PG identifique que realmente esse é o caso da progressão, a suspensão significaria que ela passaria na próxima CAD após dezembro de 2021. Sim, exatamente isso. Significa que ela estaria suspensa até a próxima CAD, que é a CAD de fevereiro, talvez, de 2022. Exatamente. Bom, não tem mais inscritos? Deixa eu ver se eu respondo. Se eu deixar de lado alguma pergunta, gente, eu peço que vocês se manifestem novamente. Esse é um assunto muito delicado, porque tem um impacto muito grande sobre a universidade. Então, é melhor a gente não deixar nada não respondido. Embora a universidade ainda não tenha batido o martelo a respeito especificamente de contratações. Então, do ponto de vista das progressões, é isso que eu comentei aqui agora com o Bruno. As progressões estão suspensas, elas não ocorrerão, aparentemente isso está claro na lei. Há um questionamento externo sobre isso. Esse questionamento externo sobre as progressões poderá gerar um entendimento diferente do que nós temos aqui internamente a esse respeito, mas se esses questionamentos são questionamentos que estão sendo feitos a nível federal, porque vejam que essa lei é uma lei que se aplica a todas as esferas do funcionalismo público. Bom, mas voltando então, há esse questionamento. O questionamento é o seguinte: as pessoas que questionam dizem que as progressões não estão cobertas pela lei, e há no texto da lei, e há quem interprete que no texto da lei está claro que as progressões estão ali incluídas. Por esse motivo, a Unicamp, até que algum órgão externo, o que é um órgão externo? É a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é o Supremo Tribunal Federal, algum outro tribunal autorize as progressões, elas estão suspensas até o dia 31 de dezembro de 2021, inclusive aquelas que já passaram por todas as instâncias da universidade e estavam na pauta da CAD de junho, da qual foram retiradas justamente pela publicação da lei. Então, essas promoções, neste momento, estão todas suspensas. E, pelo mesmo motivo, quer dizer, há questionamentos relacionados a reajuste salarial, a outras coisas desse tipo, e ainda assim, por prudência, porque é isso que diz o texto da lei, esses reajustes não serão concedidos, até que haja uma mudança de entendimento de algum órgão judicial ou do Poder Judiciário, né, ou algum tribunal a respeito disso. Nós não promoveremos nenhum reajuste de valores, o que inclui salário, auxílio alimentação, auxílio criança, os valores das gratificações, o mesmo ocorrendo com o número de gratificações. A gente tem uma tabela lá do Consul com o número de gratificações, obedeceremos aquele número, não poderemos expandir, nem criar, nem expandir o número, nem criar gratificações com denominações diferentes. Com relação especificamente às contratações, bom, em primeiro lugar, devo refazer a ressalva referente à área da saúde, naquilo que diz respeito especificamente ao combate à epidemia de coronavírus, né? Então, contratos na área da saúde para o combate à epidemia, esses estão
continuam autorizados, não há nenhum problema. Com relação aos demais contratos, com relação à contratação de servidores, professores, pesquisadores em geral, isso ainda a lei permite, desde que seja caracterizada uma certa vacância. Não há clareza sobre o significado de vacância, a lei não faz questão de deixar isso o mais genérico possível. Então, esse assunto terá que ser discutido com mais calma, em detalhe, para que não incorramos em nenhuma interpretação incorreta do que vem a ser vacância. Além disso, como lembrou o Gilmar, na última reunião do Consul, a universidade suspendeu as contratações até a segunda revisão orçamentária, salvo em casos excepcionais que sejam plenamente justificados. Então, nós temos aí já uma decisão interna da universidade de não efetuar contratações neste período e também temos a lei que nos impede de fazer contratações, salvo caracterizada uma vacância que ainda não está suficientemente clara. Então, vamos aguardar um pouquinho. Vai haver uma manifestação da universidade nos próximos dias, acredito que na semana que vem haja uma manifestação a esse respeito, e aí saberemos exatamente qual será a interpretação que será dada a este assunto. Mas mesmo os casos mesmo as vagas que já foram concedidas, né, para abertura de concurso, para aproveitamento de concurso, etc., mas que não tiveram, cujo selecionado, o candidato selecionado, não tem data de admissão, o ato de admissão não tem data anterior a 27 de maio, esses casos estão todos suspensos neste momento. Nenhum será posto em prática imediatamente, só depois dessa análise que a universidade fará sobre os casos todos que estão pendentes e também sobre casos futuros no que diz respeito a contratações. Então, nós estamos num momento, enfim, estamos passando por um momento difícil, naturalmente, a universidade, e que sofreu uma complicação adicional com a publicação dessa Lei Complementar 173. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, essa lei está à disposição, vocês podem olhar, é o artigo 8º que trata especificamente dessas despesas de pessoal que tem que ser supostamente contingenciadas em função da concessão do auxílio aos estados e municípios. Não sei se o Gilmar quer fazer algum comentário, Gilmar. Rapidinho, senhor, que aí também ligado a isso, e também vou fazer aquele esclarecimento que o Rafael puxou a dúvida do efeito na contagem, né? Mas só para somar ainda na linha da lei federal, que para os membros também lembrarem que, por conta da pandemia, o governo de São Paulo também já tinha feito a recomendação. Foi ali em março, logo ali no final de março, o governador Dória já tinha dito que os dirigentes de autarquias, incluindo as universidades, deveriam apresentar o seu plano de compensação, vamos dizer assim, o seu plano de contenção para mostrar o cuidado com as despesas orçamentárias no decorrer do exercício, por conta da pandemia. Então, já tinha essa outra corrente de forças aí, porque, só para tranquilizar, que nós realmente, como o Kiko citou, não somos ligados exatamente à lei de responsabilidade fiscal, na leitura de um prefeito, por exemplo, mas o reitor responde também à Secretaria de Estado quanto aos gastos da Unicamp. Então, nós não temos, por um lado, o índice de pessoal, que a lei de responsabilidade fiscal, lá do ano 2000, determina para os prefeitos, não quer dizer exatamente que é o percentual que o reitor cumpre, mas isso é uma outra correlação que a universidade segue, porque ela não pode estourar pelas razões que o Consul já faz esse acompanhamento pela COP. Então, por isso que tem uma somatória de forças que medem as condições de poder repor. E por isso que a pandemia acirrou a capacidade da gente continuar repondo como estava. Na situação que o Rafael puxou, estamos aguardando, como o senhor Chico falou, primeiramente a publicação da resolução, para nós sabermos exatamente os efeitos interpretativos do artigo 8º e os seus parágrafos ali da lei.
Mas, à primeira vista, Rafael e o grupo aí da CDF, estamos entendendo que alguém toma uma penalidade, vamos pegar hipoteticamente, tá? Volta ao plano gradual das unidades, as unidades voltam a ter trabalho semipresencial ou, né, ali virtual, etc. Mas no segundo semestre, um servidor tem lá uma penalidade de 1 mês. Vou pegar um exemplo hipotético para elucidar aqui. Dá 1 mês de suspensão para um servidor. Está na competência do diretor, é um caso grave, suspende uma pessoa por 1 mês. O que era a regra antes, né? A pessoa estava lá com 4 anos e meio de licença de trabalho, faltava um semestre para ele ter 5 anos, ele toma uma suspensão de 1 mês. Parou a contagem. Ele perde. O que é a penalidade? Né? O Rafael puxou esse assunto rapidinho para vocês entenderem. A penalidade faz revogar o prêmio que ele teria de 4 anos e meio. Então, a contagem é zerada de uma suspensão ao dia seguinte que ele cumpre a suspensão. E aí começa a contar de novo 5 anos para ele. É isso que acontece já na lei da licença-prêmio. Aí, o que vai mudar, então, esse tempero, vamos chamar assim, da lei complementar? Nós vamos parar um pouco no tempo, 1 ano e 7 meses, né, vamos por assim, pegando junho inteiro, que é dia 28 de maio, 27 vai ficar esse rescaldinho de maio, junho inteiro em diante. Então, 1 ano e 7 meses nós vamos ficar meio suspensos quanto ao tempo, mas aí não impede do servidor ser penalizado por infração. Uma coisa, né, não impede a outra. A lei não entrou em dispositivo disciplinar. Ela apenas disse que não conta licença-prêmio. Aí nós vamos registrar a suspensão e ver que tempo que a pessoa tinha, então, parado o reloginho no dia 27 de maio, no dia que ele tomou a suspensão, de quando ele voltou, para fazer toda essa somatória e lá em janeiro de 22 verificar como é que ele vai ter. Então, Rafael, o negócio é bem delicado, porque vai ser realmente para a Leilane ali um trabalho de contagem bem amarradinho, bem travado, mas uma coisa não vai impedir a outra, só para já deixar todo mundo esclarecido nesse ponto. Okay. Depois voltamos em outros itens, senhor, de expediente, mas por enquanto de respostas que são esses. Desculpa, Gilmar, o que você disse? E depois, no final, ainda retomamos outros expedientes de outros assuntos, mas de resposta do momento, eu creio que são esses. Não, tá bom. Eu tenho a impressão de que não temos inscritos aqui, Gilmar. Então, você pode fazer os seus comentários. Ah, tá. Que aí, antes de passar o Rubens, então, é que eu queria agora abrir um outro assunto, né? De informes gerais, né? Informes para a CIDF aí. Então, destacar a vocês 2 ações importantes que eu acho que é legal trazer esse contexto na nossa reunião de hoje. O primeiro é que nós divulgamos desde ontem, vocês devem ter notado, hoje de manhã, uma nova IN, está no site da DGRH, é uma instrução normativa exigida por força da resolução GR 63, que trata da tramitação do formulário de pedidos de insalubridade e periculosidade. Então, eu atualizei, estamos, né, o instrumento de fluxo, né, na verdade, porque estava meio ambíguo ali só o envio do formulário à época desde 2014, 2015, que tinha já essa tradição ali na DSPR. Então, por conta da resolução 63, publicada ali no dia 15 de maio, nós fizemos, então, uma IN, que agora detalha melhor o fluxo. Então, eu peço que os representantes de unidades levem os seus respectivos locais, RHs, se quiser passar também a lista geral, principalmente aí na saúde, né, que tem bastante gente envolvida com as divisões de RH ali. Então, podem passar geral por e-mail da lista dos servidores, mas é mais importante aqueles locais que têm insalubridade ou um nível de perigo no trabalho, porque são adicionais relevantes que têm, vale lembrar, que tem agora um filtro a mais, que é a suspensão dos seus efeitos pela GR 62. Então, nós estamos no momento de caráter especial, porque a 62 suspendeu os adicionais gerais do campus, mantendo só a saúde, de quem está de fronte Covid, né? Porém, vai voltar isso ao normal. E quando voltar ao normal, com os planos de retorno gradual das atividades, nós vamos ter já a IN, está aí a 63, baixada com a resolução, então, 0220, para que as pessoas saibam, os RHs, como submete um novo posto insalubre. Então, tá, os que já eram antigos não tem que seguir de novo. Isso já, logo que saiu a resolução 62, várias pessoas ficaram aflitas, que tinha que resubmeter tudo de novo. Não era o caso, tá? Então, não é o caso. Quem já era classificado, qualificado como posto insalubre, com o seu adicional lá que tinha, será estabelecido por conta do trabalho presencial
que o plano da unidade fizer. Então, esclarecimento do item 1 sobre isso. E o outro informe é que também sairá amanhã ou depois de amanhã. A gente dosa um pouquinho as notícias para não encher demais a página do DGH com novidades no mesmo dia. Nós vamos reforçar as pessoas que a declaração de bens e valores está mantida para a Unicamp, é a obrigação de fazer, de enviar, só que o prazo que normalmente era até 30 de junho todo ano, este ano a Secretaria da Receita Federal, como muitos sabem, adiou o envio da declaração para 30 de junho, por conta da pandemia. Portanto, a resolução já determina, na DGH, que é 60 dias após o prazo da Receita, o envio da declaração de bens. Isso significa que nós vamos divulgar, vocês vão ver no site, que todo servidor que já quiser mandar, já pode mandar, mas poderá mandar até 31 de agosto. Então, o prazo da declaração de bens e valores para envio de todos os servidores da Unicamp é 31 de agosto. Então, também é outra informação importante que eu peço que ATs, CSAs e membros transmitam aos seus colegas nas unidades e vai ser reforçado no site e no e-mail aos RHs para que também todo mundo ajude a DGH a propagar isso. Então, de informes gerais é isso, pessoal. Obrigado. Ok, Gilmar, muito obrigado. Bom, não temos mais inscritos e eu reparei... Chico, só uma perguntinha para o Gilmar, se você me permitir. Claro, Kiko, fica à vontade. Gilmar, você estava falando de insalubridade e periculosidade. A DGH está analisando alguma proposta, porque também essa solicitação veio lá da área de saúde, da atualização para perigo máximo, insalubridade máxima para os trabalhadores da área, que estão na... Sim, confere, Kiko. Tem uma listagem já encaminhada tanto pelo HC e pelo CARISME. Está adiantada a listagem do HC em relação ao fronte Covid, ao posto de prioridade de atendimento Covid. Agora, o uso do CARISME está num filtro mais refinado, porque ali houve uma pequena confusão no lote encaminhado, é um quantitativo muito grande. Para se ter uma ideia, é praticamente quase todo o CARISME, o que não é o princípio natural da condução. Então, nós estamos refinando melhor para confirmar quem já tinha adicionais do CARISME e quem realmente está envolvido no apoio ao HC na fronte Covid. E aí sim, já há determinação com a DAS, a Diretoria Executiva da Área de Saúde, com a reitoria, de que todos os servidores voltados ao posto Covid terão adicional de salubridade no grau máximo. Nós já estamos implementando isso no HC para que dê conta de pagar na próxima folha. Então, tudo certo, sim. Obrigado. Ok. Então, professor, posso fazer uma pergunta para o Gilmar? Emerson falando. Emerson, pode sim, claro, aproveite. Tá, obrigado. Gilmar, em relação ao primeiro informe do posto de insalubridade e periculosidade, quando saiu a resolução 63, eu quis fazer um levantamento na minha unidade de quais docentes os servidores recebiam, e eu não consegui. E aí eu fiz uma consulta à DGH que também não me forneceu, dizendo que precisaria justificar e tal. É como no momento da pandemia, a gente ficou meio que quieto e eu fui meio que perguntando para pessoa a pessoa quem recebia isso daí. Não sei se teria um outro mecanismo a gente ter essa listagem, essa relação dos funcionários que recebem, que tem o posto lá na unidade. Ok, Emerson. Bom, vamos lá, né? Estranho um pouco essa informação, viu, Emerson? Porque, vamos lá, né? O RH local, ele tem relatórios no vetor que ele já puxa os servidores com evento de insalubridade e periculosidade. Então, no quesito folha, você já conseguiria puxar pelo adicional que é pago, porque o que acontece? Esse fluxo de insalubridade, ele já existe, então, ali, muito antes de 14, né? Em 14 foi um ano que deram mais filtragem na tramitação, porque foi aquele ano que saiu muita regulamentação do INSS e do SPPREV, por conta da Previdência Estadual. Mas, na verdade, o quesito por causa da aposentadoria especial, né, no Estado, então desencadeou ali em 14 muita atualização normativa. Mas o fluxo da unidade pedir um posto insalubre, para verificar se um docente ou um servidor é insalubre, a DSCTR atende há anos, então é contínuo. Eu, de fato, tenho condição, já fica aqui o combinado com você, eu te passo a lista da FEF com esse relatório urgente, porque vocês não devem ter tantos postos insalubres lá assim,
Mas, de qualquer modo, ou digamos assim, o salva-vidas na piscina, essa coisa assim e tal. Então, alguém tem. É lógico que alguém tem lá o adicional. Só que eu vou levantar direitinho, te passo a listagem, mas eu estranho que alguém da DSTR não tenha te dito que tem esse relatório dos vigentes relativamente rápido, porque é um dado, até diria público, porque se puxar um pouquinho até no portal da transparência, é capaz de aparecer lá o total da pessoa com o adicional. Então, eu vou passar o relatório para você. E agora, veja, observe que isso eu não estou falando de postos novos. Uma demanda nova que você e o professor Orival tiver, vocês têm que mandar agora já nos fluxos da nova resolução 63. Aí, realmente, é um formulário novo e você submete. Mas os que já tinham, eu te mando a lista dos que tinham adicional. E aí, até segunda, no máximo, deve ter na sua mão lá, eu te mando o seu e-mail. Tá, só para você, ó, a gente encaminhou para a Divisão de Segurança do Trabalho, quem nos respondeu foi Jacques Gama. E aí ele disse assim, ó, apresentar justificativa quanto à solicitação para podermos encaminhar para análise e validação do nosso coordenador. Acho que ele não foi feliz na resposta, não, viu, Emerson? Não precisava de tudo isso. A nossa escolinha ali com o Bentinho não é nessa linha. A divisão tem autonomia Então, para responder isso diretamente, nem precisava chegar até mim, mas já que tá chegou bom. o informe agora, eu tratarei a altura. Pode deixar. Obrigado. Tá bom, obrigado, Gilmar. O Cristiano levantou a mão aqui. Cristiano, por favor. Com relação à insalubridade, eu queria só deixar atualizado a situação do HC. O HC ontem, depois de uma semana de negociação, conseguiu a visita técnica da DGH, da SPO, da SPR e o Sérgio Muticínio Campos. Na verdade, é uma análise técnica que foi necessária com relação a algumas atividades e alguma exposição de funcionários administrativos, copeiros, farmacêuticos, nutricionistas, enfim, algumas funções. E realmente fica naquela dúvida, faz uso ou não faz uso da insalubridade, pode ir ou não pode ir até aquele local, até uma questão de cuidado com relação ao Covid-19. A gente ouve muito com relação a DSPR, a Vilane, a engenheira, a insalubridade, o pagamento é o último, é o que menos importa. Eu concordo, é o que menos importa. Em primeiro lugar, é a segurança, o cuidado com relação aos funcionários, né? A prevenção. Justamente que o motivo da gente ter insistido muito da visita técnica. Mas numa situação onde já existe o risco, já existe o contato, já existe alguns casos de funcionários contaminados, a gente precisa que isso seja concluído. Existe uma satisfação com relação aos colaboradores que estão expostos e diante de tudo isso que eu estou falando, eu queria que o Gilmar, o professor Francisco também pudesse deixar indícios de uma possível folha complementar assim que finalizado essa visita. Eu acredito que não vai precisar de mais visitas, né, porque já foi analisado e avaliado toda a trajetória de como executar as atividades. Em algumas, né, porque tem algumas funções, fisioterapeuta, médico, enfermeiro, não precisa não tem dúvida, né? Existe a exposição. Mas eu queria verificar com vocês a possibilidade de, no término dessa análise, de fazer uma folha complementar, porque tem alguns casos que é retroativo a 1 de 4. Então, nós já estamos no segunda quinzena do mês 6, e eu acho que faz necessário
essa atenção em nome de todos aqueles que estão lá lutando contra o Covid-19. Professor, saiu bem baixo o áudio do Cristiano, acho que eu consegui captar aqui. Eu rapidinho quero só, como ele colocou, esse encaminhamento do HC, Cristiano, na verdade, ele desde o início está bem confuso, viu? Vamos entrar aqui num campinho rápido seguinte. A DAS, via Sueli Rangel, já está com esse trabalho desde março, na verdade. Logo que culminou a pandemia e veio a quarentena, já havia os postos de trabalho bem qualificados e definidos na saúde sobre quem é quem de insalubridade, máximo, médio e mínimo. Então, assim, depois que a pandemia foi tomando mais corpo e a quarentena se estendeu, nasce ali em meados de abril para maio a história de uma listagem do front Covid, porque ainda estava em consolidação o setor que ia realmente se dedicar à preparação e à qualificação até pela Secretaria de Saúde, para que realmente fosse certificado como posto Covid. Isso aconteceu, então, ali rapidamente em abril e tal. E aí, em maio, vem essa listagem HC, que nós estamos trabalhando nela desde o finzinho do mês passado. Já há esse compromisso de trabalhar o quanto antes para resolver o nível de atestação que aconteceu e que percebemos ali na 10, pela listagem que começou com, você sabe, lá com o Maurício, que mandou um tanto que era um nome de um conjunto, tinha FUNCAMP no meio, que é natural, tem que tratar a FUNCAMP pela FUNCAMP, e aí depois se juntaram mais nomes, teve uma sucessão de listagens. Então aí é esse cuidado que nós estamos tendo. O que era gente que já era coberto pelo adicional e passou de médio para máximo, por exemplo, passará, porque ele foi para o posto Covid, né, uma hipótese. Quem era máximo e saiu do posto Covid porque foi para uma enfermaria, então ele provavelmente cairá para o adicional médio, e assim sucessivamente. Nós temos que trabalhar a listagem. Essa análise está sendo feita com muito cuidado pela DSPR, para tentar fazer até essa semana, porque a gente tem intuito de colocar na folha normal. Era essa a intenção que o professor Chico já tinha visto o último e-mail com a 10, no sentido do Dr. Manuel, todo mundo, o esforço da gente já resolver para a folha normal agora, os que eram novos, e ressarcir aquele que já estava exposto desde 1/4. Tá, ok. Agora, se algum outro novato entrar agora para análise, ou vai ficar essa dúvida se cabe ou não cabe, porque o aprofundamento técnico da visita da engenheira lá complicou um pouquinho mais, aí eu acho que depois podemos tratar de se folha complementar ou não. Mas no primeiro momento, nós estamos trabalhando na ótica da folha normal de junho, a ser paga no 4º dia útil de julho, já trazendo os adicionais dessas pessoas, tudo nos termos que a listagem que o HC mandou. É essa a nossa intenção, mas aí, qualquer outro detalhe, eu peço depois para o senhor Chico que deixar o espaço, que aí o Cristiano pode nos procurar lá com o Jaques e o time da Dilane, a gente trata o HC melhor para já ficar em ordem. Bom, Gilmar e Cristiano, eu peço desculpas a você. Obrigado, Gilmar, pelos comentários. E Gilmar e Cristiano, eu acho que nós estamos numa Câmara que é composta por pessoas de várias áreas, e esse assunto particular seria melhor tratado, não dentro da Câmara, mas num relacionamento direto entre HC e DGRH. Não me parece ser um assunto que seja de interesse da Câmara toda. Acho que o Gilmar já deu os esclarecimentos. Naturalmente, qualquer pedido dessa natureza tem que ser analisado caso a caso, não se concede adicionais por batelada, é preciso analisar com cuidado caso a caso, a DGRH está providenciando isso. Então, eu sugiro que Cristiano entre em contato com o Gilmar ou com a equipe da DGRH associada a esse assunto em particular e trate disso. Tenho certeza que vamos dar um jeito aí, vamos encontrar a melhor solução possível para esse problema. Bom, eu queria agradecer a presença de todos. Infelizmente, o Rubens foi obrigado a sair antes do fim. Eu fiquei enrolando para que no final da reunião pudéssemos, em conjunto, agradecer a participação dele na Câmara, como eu já tinha mencionado no começo da reunião, e também na PRDU. E ele precisou se ausentar, me avisou, e no momento em que ele
me avisou, não era possível interromper a reunião para que ele se manifestasse, então fico devendo ao Rubens essa manifestação final. Talvez possamos convidá-lo numa reunião futura, só para podermos agradecer. Mas fica aqui, em nome da CIDF, um agradecimento ao Rubens pela colaboração toda que ele deu à Câmara nos últimos 4 anos, em que ele esteve aqui na nossa companhia. Eu vou aproveitar, então, para agradecer a presença de todos, dizer que nos encontramos na próxima reunião. Acredito que na semana que vem teremos mais informações sobre a Lei 173, aí isso pode diminuir um pouquinho a ansiedade a respeito do assunto. E desejo boa sorte a todos nesses tempos muito difíceis, né? Difíceis do ponto de vista pessoal e difíceis também pela situação pela qual passa a universidade. Então, boa tarde a todos, até a próxima. Espero que vocês continuem bem de saúde. Legal. Boa tarde. Um abraço. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Abraço. Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Tchau. Até logo. Boa tarde. Bom dia, tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Ademir. Oba, tudo bom, Kiko? Tudo Estou tentando certo? sair aqui. Ó. E aí? Tudo bom? Tá bem, e vocês? Tudo certo. Oi, professor. Eu queria meio segundo com o Ademir aqui, só para encerrarmos a reunião. Deixa eu, inclusive, parar de gravar.